boa noite, família Aliança. São 20 horas 10 minutos, 30 graus a temperatura. Hoje, 26 de dezembro de 2019. Desejo a toda a família Aliança um feliz Natal. Estamos na 8ª do Natal, então quero com muita alegria poder te abraçar, te cumprimentar nesta noite. A Rádio Aliança é uma rádio católica que anuncia, que espalha o amor de Deus pelo ar. E esse é o programa Vem Comigo, programa toda quinta-feira, das 20 às 21 horas. Aqui no programa, muita música. A gente tem um programa onde nós trazemos muitas músicas e hoje tema é Natal, né? As músicas, a maioria delas vão vir com esse cunho natalino. Mas não te preocupa, não é aquelas músicas que você está acostumado a escutar de Natal, não. São músicas natalinas, com o tema natalino, com mensagens de Natal, mas muito diferente do que você está acostumado a escutar. Então, muita música boa hoje também para nós curtirmos, né? Para aprender música nova também, né? Sempre bom ouvir música nova, além das que nós já ouvimos tradicionalmente. Hoje, então, música nova aqui no programa. Também nós temos no programa sempre muita notícias e tudo, só que hoje o programa vai ser diferente. Nós vamos hoje ter um momento especial para falar de uma santa brasileira. Nós tivemos aí um pouco de conhecimento de Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, como ela é agora chamada. Nós não temos muito conhecimento. Então, nós vamos hoje trazer um pouquinho sobre a vida de Santa Dulce. Isso porque eu tive a oportunidade de entrevistar a autora de um livro, o livro pessoal que está no Facebook, está aqui, né? O livro de autoria de Carla Maria. Ela nos fala sobre esse livro, né? Conta um pouquinho da história. O livro que chama Irmã Dulce, a Santa Dulce, né? A Santa dos pobres, a Santa brasileira que fez dos pobres a sua vida, né? Esse é o tema, o título do livro. E nós vamos conversar um pouquinho com ela e ela vai contar para nós um pouco sobre Irmã Dulce, ela que esteve na Bahia, entrevistou pessoas que conviveram. Interessante, né? Conviver com um santo. Quantos de nós podemos dizer que convivemos com um santo? Então, muitas pessoas com quem ela conversou, e ela vai trazer algumas dessas histórias, um pouco desse livro, e também divulgar, né, esse livro que é uma maravilha. Né? Você vai ter também a oportunidade de saber um pouquinho mais, então, sobre o livro. No programa de hoje também a tua participação, é claro, nossos ouvintes podem participar, aí nós estamos com uma live já aqui no Facebook, na página da Rádio Aliança, também na página do programa Vem Comigo, você vai lá, curte, deixa teu comentário e também compartilha esse vídeo, divulga o programa Vem Comigo, divulga a Rádio Aliança. Então você que está no Facebook, já quero dar o meu boa noite também, né? Que Deus te abençoe. Também aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela 106.3 FM, aos que estão em casa, aos que estão no trabalho, aos que estão no trânsito ou no fonezinho de ouvido, muito boa noite. Também a você que nos acompanha aí pelo aplicativo ou ainda pelo site da Rádio Aliança, também meu boa noite para você e Feliz Natal a todos. Feliz Natal e boa noite, Rodrigo Dider. Boa noite. Isso aí, já que é Natal, vamos de bloco musical, né? Vamos escutar É Natal com Tanlan e também Little Drummer Boy com Pentatonix. É a Rádio Aliança, programa Vem Comigo, 20 horas 23 minutos. E hoje, então, o tema, esta santa tão querida, porque é a primeira santa brasileira, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nascida em 26 de maio de 1914 em Salvador, Bahia. Faleceu no dia 13 de março de 1992, com 77 anos, em Salvador, na Bahia. Irmã Dulce, como era tão conhecida, foi canonizada em 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco. E sua festa, a festa litúrgica, é no dia 13 de agosto. E nós estamos, então, hoje conversando sobre ela, longe da data
da festa, mas por causa dessa oportunidade que tivemos, então, de conversar com a autora deste livro, sobre essa querida Santa Dulce dos Pobres. Essa primeira parte da entrevista que nós vamos ouvir agora, a Carla nos conta um pouquinho de como foi, então, esse convite para fazer o livro, para escrever o livro. Como é que foi, então, essa primeira oportunidade? Vamos escutar, então, esse áudio onde ela conta para nós. E hoje nós temos uma visita aqui, uma visita muito querida, Carla Maria. Isso. É paulista e é jornalista. Seja bem-vinda. Que alegria te receber aqui. Muito obrigada, Kátia. É uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Aliança, conversando com seus ouvintes, falando um pouquinho do nosso trabalho, né, do nosso carinho também pelos homens e mulheres que a gente vai conhecendo aí na vida da igreja e na vida do povo, né? É uma alegria. Obrigada pelo convite. E falando em vida do povo, então vamos falar um pouquinho sobre esse livro que fala de Irmã Dulce, né? Nós conversávamos, Irmã Dulce não é uma pessoa que é muito conhecida, especialmente nossa aqui, né? Do povo do norte, do nordeste, se conhece muito Irmã Dulce. Isso. Sobre a vida, o trabalho dela. Nós aqui, até agora com a beatificação, a canonização, até se procurou conhecer um pouco mais, né? Mas ainda pouco se sabe, né, de Irmã Dulce. E aqui te traz, então, esse livro que foi um trabalho de pesquisa. Isso. Né? E com certeza tu conviveu muito com pessoas que conheceram ela e que falaram dela para ti também. Para ti também talvez não tenha sido tão conhecida, né? Teve que ir atrás, né? Sim, exato. Então, o livro Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres sua vida. Isso. Conta para nós como é que foi a ideia de falar de Irmã Dulce. Então, a primeira vez, eu sou jornalista, repórter, né? A primeira vez que eu tive contato com a história da Irmã Dulce lá em São Paulo foi em 2011, quando eu trabalhava no jornal O São Paulo, que é o jornal da Arquidiocese de São Paulo, e eu fui enviada para Salvador, para cobrir a beatificação dela. Então, foi em maio de 2011. E naquela ocasião foi uma surpresa muito, muito boa, muito bonita de conhecer as obras sociais da Irmã Dulce, já conversar também com as pessoas que conviveram com ela e, na ocasião, com a Cláudia, que era a primeira miraculada, que, por intercessão da Irmã Dulce, recebeu... na verdade, ela estava tendo uma hemorragia no parto do filho dela e ela estava dada como morta. E um padre da família, amigo da família, rezou por Irmã Dulce e a hemorragia estancou e ela conseguiu viver. Então, naquele momento, eu conheci Irmã Dulce, esse milagre, e tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida dela. Voltei para São Paulo e não imaginei mais que eu ia ter... Você sabe, vida de repórter cada dia é uma história, uma aventura, né? E aí passaram-se 8 anos, em 2019, eu fazendo reportagem para uma outra revista católica, o Mensageiro de Santo Antônio. Eu tive a oportunidade de conversar com o segundo miraculado, que é o José Maurício, que era um homem que teve um glaucoma e chegou à cegueira por conta desse glaucoma. E depois de muitos anos, ele conseguiu, pela intercessão da Irmã Dulce também, voltar a enxergar. E aquilo me impactou demais, né? Porque a gente está acostumado a ler na Bíblia. Eu era cego e voltei a enxergar. E eu conversei com um homem que era cego e voltou a enxergar. E aquilo me impactou muito. É diferente você ler e é diferente você ali viver. Você viver, você tocar, pessoa. Você conversar. É de verdade, né? É de verdade, E aquilo me impactou demais. Eu estava até conversando com a Kátia aqui, para os ouvintes entenderem. Eu sou muito míope. Eu tenho 8 graus de miopia. E a minha avó também, minha dona Isabel, está passando por um glaucoma muito forte. Então, a gente estava num momento na família de muita preocupação em relação à visão mesmo, né? A saúde dos olhos. E conversando com o José Maurício, ele me falou da fé dele, desse milagre que aconteceu na vida dele, né? E eu compartilhei isso na minha rede social. Vocês sabem que a gente usa a rede social, né, para compartilhar as coisas boas da vida. E o exemplo do José Maurício foi muito importante, assim, na minha vida como cristã. Eu tenho muita fé, né? E eu compartilhei aquilo no meu Facebook. Eu tinha uma imagem da Irmã Dulce, que eu comprei em 2011, né, era Beata Dulce, e compartilhei.
Como eu já tinha lançado um livro com a Paulus chamado Mulheres Extraordinárias, o meu diretor editorial, o padre Silvio Ribas, viu essa publicação. Foi no primeiro domingo de agosto desse ano. No mesmo domingo, ele me fez o convite para escrever esse livro, reportagem sobre Irmã Dulce. Quando eu recebi o convite, eu até perguntei, o senhor quer lançar ainda esse ano? Ele, claro, por ocasião da canonização dela. Eu, meu Deus. Então, naquele dia, eu rezei um pouco, falei, será que eu aceito ou não? Eu imaginei, bom, Irmã Dulce ajudou um homem a voltar a enxergar. Se eu precisar, ela vai me ajudar a terminar de escrever esse livro. E assim, eu aceitei esse convite, que foi um desafio muito grande. E comecei naquele dia mesmo, eu já conhecia a história dela, né? Mas comecei a fazer uma pesquisa, uma pré-pauta, levantar fontes. E assim começou o processo de apuração, pesquisa, né? Entrei em contato com as obras sociais da Irmã Dulce para agendar entrevistas, visitá-los pessoalmente, né? Então, foi assim que começou o convite da editora, eu aceitando com uma coragem, uma santa coragem, porque às vezes eu acho que a gente se coloca como instrumento mesmo de popularizar, como você estava dizendo. Na Bahia, Irmã Dulce já era considerada santa antes da Igreja Católica a reverenciar como tal. Porque os baianos normalmente começa assim, né? A devoção popular é muito, muito, muito bonita, né? Mas em São Paulo, Belo Horizonte, nos estados do centro-oeste, sudeste e sul, eu acredito que falta a gente conhecer mais a história dessa mulher, né? Dessa santa. Então, eu assumi essa missão mesmo, assim, de como repórter, e sabendo da função social do jornalista também, né? Que ele tem uma função social na sociedade, que é informar. Falei, não, eu vou aceitar. E aí comecei a fazer essa pesquisa. Foram 47 dias de pesquisa, apuração e escrita, para que ele pudesse ser entregue para a editora, e depois tem todo o trabalho, né? De edição, revisão, tal. Mas foi assim que começou essa aventura. Me diz uma coisa, tudo começa com dizer sim, né? Aí, a partir disso, tu começa, então, com uma pesquisa, lendo o que já tem. Exato. E tem muita coisa escrita sobre Irmã Dulce, né? Antes da canonização dela, tinham 2 livros. Um livro escrito por um italiano, que é um historiador que auxilia os processos de beatificação e canonização. Ele faz trabalhos historiográficos mesmo, com uma linguagem um pouco mais rebuscada e, às vezes, até de difícil entendimento, porque a proposta é outra. A proposta é auxiliar os processos de beatificação e canonização. Porque todos os processos precisam ter uma biografia da santa, né? Ou do beato. Então, tinha isso. Tinha também tem o livro da sobrinha da Irmã Dulce, que é jornalista, a Maria Rita, que hoje é superintendente das obras sociais, ela é jornalista também. E ela escreveu um livro sobre Irmã Dulce em 1989. E esse livro está disponível também para as pessoas conhecerem, tal. Então, eu li esses 2 livros, fui até as obras sociais da Irmã Dulce, conversei bastante com o historiador responsável pela documentação dos processos de beatificação e canonização, né? Porque são muitas as histórias e as versões sobre a vida da Irmã Dulce em relação a alguns pontos pitorescos, digamos assim. Porque ela é uma santa contemporânea, né? Então, as histórias que existem de Irmã Dulce, elas são contadas pelo povo, né? Então, eu tive essa oportunidade de sentar com o seu Oswaldo Gouveia, que hoje é o diretor do Memorial Irmã Dulce e o responsável pelo processo de beatificação. Então, foi um processo, assim, de muita leitura e também de muita escuta. Porque, como ela é uma santa contemporânea, muitas das pessoas que fazem parte da história da vida dela estão vivas. E elas contam para você, né? Elas têm na memória a lembrança afetiva. Algo bem recente também, né? É muito recente. Eu estive com a irmã dela, a dona Ana Maria Pontes, que é uma senhora já, me recebeu no apartamento deles lá em Salvador. E contou, sabe, intimidade da vida deles. Eu vou te pedir para contar alguma coisa para nós, tá, né? Porque não é segredo, né? Essas coisas já estão publicadas, né? Nós acompanhamos no bloco anterior Como Pastores, com Siervas, e Fiat, com a banda Dom.
E vamos continuar ouvindo um pouquinho mais, então, sobre este livro, a entrevista que fiz com a Carla Maria, autora do livro Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. E agora ela fala um pouquinho para nós de como foi o trabalho, né, dessa pesquisa que ela fez, então, lá conhecendo as pessoas que conviveram com a Irmã Dulce. E a Carla está aqui conosco, contando um pouquinho, né, dessa história, dessa trajetória, até chegar ao livro. Então, de toda a proposta, no primeiro bloco vimos um pouquinho sobre a proposta que foi lançada, foi dada a ela esse desafio, né, de escrever sobre Irmã Dulce e todo o processo. E o encontro com as pessoas, eu com certeza, assim, eu fiquei imaginando ir ao encontro das pessoas que conviveram com ela. Porque quando falamos de santo, quando fala de um santo, foi ver há tantos anos, né? Se sabe só do que se lê nos livros e tudo. Mas ter a oportunidade de conviver com pessoas, de falar com pessoas que conviveram com a santa, sim, deve ser uma emoção grande, né? E pegar ali na fonte, né? Foi uma das entrevistas mais emocionantes mesmo, impactantes para mim, foi com a irmã Olívia, que é a irmã da congregação da Irmã Dulce, e que conviveu com a Irmã Dulce até os últimos dias de vida dela, né? E ela contava que a Irmã Dulce, por exemplo, ela não sabia dizer não para os pobres ou para as pessoas doentes que chegavam até ela, né? Ela não sabia dizer não e ela dizia, não é possível você dizer não para quem pede ajuda, porque se a pessoa chegou até aqui, é porque essa é a última porta. E a Irmã Dulce acreditava muito na providência divina. E ela ensinou isso para as pessoas que conviveram com ela, né? E quando eu entrevistei a Irmã Olívia, uma religiosa que ainda hoje continua trabalhando nas obras sociais, no santuário, no memorial, e que tem a missão de continuar esse legado da Irmã Dulce. Qual que é o legado? É de amor e de serviço, né? E a Irmã Olívia dizia que a Irmã Dulce não sabia dizer não e que acolhia as pessoas com aquilo que tinha, e às vezes não tinha nada. Que a gente tem que, às vezes, a gente pede milagres para Deus, mas não faz a nossa parte, né? Irmã Dulce, ela pedia os milagres, mas ela fazia muita parte dela, né? Outra entrevista que me chamou muita atenção foi do Cícero, que é um dos filhos de Irmã Dulce. Irmã Dulce tinha um trabalho de acolher muitas crianças que eram abandonadas ali na Cidade Baixa. E o Cícero, ele foi acolhido pela Irmã Dulce quando ele tinha 3 anos de idade. A mãe biológica do Cícero tinha problemas psicológicos e ele foi adotado por uma outra pessoa. E essa outra pessoa, por motivos diversos, abandonou o Cícero. E o Cícero morava na rua com 3 anos de idade. E Irmã Dulce acolheu ele, como acolheu tantas outras crianças. E eu entrevistei o Cícero agora, ele tem 37 anos, está constituindo a família dele. E ele falou... E ele fala no livro, se não fosse Irmã Dulce apostar em mim e me dizer que eu tinha valor, que eu era filho de Deus, quem seria eu hoje, né? O Cícero viveu dos 3 anos aos 18 anos nesse colégio. Hoje é um colégio integral. Mas quando a Irmã Dulce iniciou, era um albergue que ela foi colocando as crianças ali para viver. Então, hoje existe um grupo de filhos de Irmã Dulce, que eles agora se sentem até órfãos, né? Mas que são meninos, né, que foram tirados da rua por Irmã Dulce. E vocês imaginem que Irmã Dulce tirava da rua, mas ela não tinha onde colocar. Ela não tinha onde colocar. Ela tirava e ela falava, bom, eles não podem ficar na rua, eu vou tirar. E aí ela colocava num cantinho, invadia prédios, invadia casas abandonadas, invadia os Arcos do Bonfim, até ser expulsa deles também. Foi assim que começou o hospital dela, né? Ela não tinha onde colocar as pessoas doentes. E aí ela chegou Ela morava no convento Santo Antônio, ali na Cidade Baixa. E ela chegou até a Madre Superiora com 70 doentes. E pobres, e crianças, e cachorro. E ela, madre, eu já fui expulsa de tantos lugares. Para onde eu vou com esse povo? Eu falei, não sei, a madre falava. Eu falei, não, vou pôr no galinheiro. Mas a madre, mas você vai fazer o que com as galinhas? Ah, vou fazer uma canja. Assim a gente cuida dos doentes e alimenta já. Aproveita. E assim foi. Em 1949, Irmã Dulce começou esse hospital que hoje atende milhares de pessoas da Bahia e dos estados arredores. Começou num galinheiro. E ela tinha certeza que aquilo ia dar certo? Não.
mas ela tinha certeza de que ela precisava acolher aquelas pessoas, né? Então, Irmã Dulce vivia na certeza da providência de Deus, assim. E são muitas as histórias de que ela acolhia as pessoas sem ter como oferecer, sem ter medicação ou alimentos e chegar à doação. São coisas que, não sei, são coisas que os nossos olhos não conseguem acreditar, né? Porque são milagres, né, diários. E eu tenho a impressão de que os milagres de Irmã Dulce não são aqueles apenas os que são reconhecidos pela Igreja Católica. São tantos outros que estão no coração das pessoas que foram tocadas por ela, né? O Cícero. Se Irmã Dulce não estendesse a mão a ele, o que seria dele? Ou da Marlene, uma outra filha de Irmã Dulce. A Marlene não foi para o albergue de meninos, que era exclusivo para meninos. Mas Irmã Dulce tirou ela da rua e a colocou num cantinho ali do ambulatório, do hospital improvisado. Porque era uma menina que chegou a ser usuária de drogas, chegou a se prostituir para comer. E a Irmã Dulce falou assim, não, você não precisa disso, você é filha de Deus, você merece ter dignidade. E a Marlene, agora ela está aposentada, mas a vida adulta dela, ela trabalhou nas obras sociais da Irmã Dulce. Porque ela dizia, eu recebi tanto, eu tenho que oferecer alguma coisa. Então, foi um processo, entrevistar essas pessoas, conversar com elas. E como elas sentem um prazer de falar da Irmã Dulce também. Porque elas sabem que é um legado e é uma história que não pode ser esquecida. E eu não sei se é porque os baianos têm um jeito todo especial também de acolher e de contar. E é um carinho muito grande que eles têm pela Irmã Dulce, né? Então, esse livro, ele é especial, não porque eu escrevi, mas é porque ele conta a história de uma mulher que foi muito à frente do seu tempo, que agiu como instrumento de Deus mesmo. E porque tem homens e mulheres que continuam o legado dela, né? A sobrinha da Irmã Dulce, que é a Maria Rita, ela continua, ela é superintendente das obras sociais e ela, inclusive, foi homenageada recentemente lá no estado de Salvador, pela Assembleia Legislativa, porque ela continua fazendo esse trabalho de acolher e de providenciar tratamento. Hoje, as obras sociais da Irmã Dulce têm 21 núcleos de diferentes serviços. Saúde, educação, cultura, lazer. E não é só no campo da saúde. Não, né? Não é. Porque primeiro parece que a gente tem essa ideia, né? Que é só ficou no hospital só. Né? Não. Tem muito mais. Nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar então no próximo bloco contando um pouquinho mais então sobre como é que é esta obra toda, né? Irmã Dulce é uma santa que deixou um legado, como tu dissesse, né? Algo que as pessoas continuam fazendo. Sim. Vamos conhecer um pouquinho mais também, então, logo depois do nosso intervalo. Nosso assunto hoje sobre Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Um livro escrito por Carla Maria, e ela está aqui conosco, nos contando um pouquinho da história, da vivência dela, né? Mais do que esse livro, a vivência, né? Eu sempre acredito nisso. O autor de um livro, ele tem que passar por aquilo, ele escreve aquilo que também brota, né, do coração. Então, muito mais do que as entrevistas que tu fizesse, aquilo que tu viveu também, né, com essas pessoas. E a obra da Irmã Dulce continua hoje. Ela deixou essa herança, né, de amor. E as pessoas continuam hoje. Sim. Para a gente entender um pouco o que é o trabalho que Irmã Dulce deixou, o legado que ela deixou, a gente pode observar um pouco como que surgiu. A Irmã Dulce entendia, e isso me aponta para mim como ela era muito à frente do tempo dela, que a saúde do ser humano, ela não está somente no corpo. Ela está na alma, ela está na felicidade. Então, a Irmã Dulce, ela propiciava para as crianças, por exemplo, que ficavam no abrigo dela, que elas tivessem acesso à educação, à cultura, jogassem bola, que elas fossem ao cinema. Irmã Dulce fundou, em Salvador, junto com o Frei Hildebrando, um alemão, o Cine Roma. Porque ela acreditava que os trabalhadores tinham que ter acesso ao cinema, tinham que ter acesso à cultura e ao lazer. Com o dinheiro do Cine Roma, ela conseguia manter o trabalho que ela tinha com o Círculo Operário, que foi o primeiro círculo operário do Brasil. Porque ela acreditava que os trabalhadores tinham que ter acesso a direitos mínimos, a direitos mínimos, né, como trabalhadores. Então, a Irmã Dulce, ela tinha uma visão mais integral do que é a saúde
do ser humano, do trabalhador. Quando ela ia, por exemplo, no horário de almoço, levar a palavra de Deus para os trabalhadores, ela também fazia o convite. Olha, por que vocês não vão no cinema? Por que vocês não vão fazer cursos de especialização? Na época tinha outros nomes, né? Mas um curso de carpinteiro, porque ela entendia que o ser humano era mais do que o corpo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa visão mais integral da Irmã Dulce, essa visão humana, ela se espelha hoje, se reflete hoje nesse complexo, nesses trabalhos que a Irmã Dulce deixou. O Complexo Roma, ele conta com um hospital, que ele é dividido você tem ali atendimento à saúde, em todos os serviços, como pessoas que têm deficiência intelectual, gestantes, tratamentos oncológicos. Eu conheci aparelhos no hospital, $3 milhões. São pessoas pobres que têm acesso a esse tipo de tratamento. E que se não tivessem acesso ali, talvez não tivessem como se tratar. E são pessoas do SUS. Irmã Dulce deixou um documento dizendo que aquele hospital não poderia servir para a iniciativa privada. Aquele hospital não teria que ter lucro, ele teria que ajudar, oferecer assistência às pessoas. Então, ali você tem... Eu passei por um lugar onde as crianças que têm problema auditivo, por exemplo, têm acesso aos aparelhos para conseguirem ouvir mais e também fazem terapia. Então, é impressionante você perceber como aquele complexo que tem 21 núcleos consegue prestar serviços de qualidade e com humanidade também, né? As pessoas... Hospitais são sempre ambientes tristes, né? Onde a gente, às vezes, se despede das pessoas. Mas ali você sente que as pessoas que estão te atendendo, ou estão conversando com você, elas não estão tratando só de mais um paciente. Elas estão tratando com carinho das pessoas que buscam ali a atenção. Eu usei muito motorista de aplicativo em Salvador para fazer as minhas entrevistas. Todos os baianos e baianas que me levaram para lá e para cá têm uma história com a Irmã Dulce. E uma delas em especial era de um rapaz que estava me levando para o aeroporto. Ele fez tratamento oncológico no hospital da Irmã Dulce. E ele não sabia. Eu não chego falando que eu sou escritora dentro do aplicativo. E ele falou de como foi fundamental para ele ter sido tratado no hospital, no departamento de oncologia do hospital da Irmã Dulce, que é o Hospital Santo Antônio, porque ali ele foi tratado com dignidade, com carinho. E ele me falava assim... Eu falei, poxa, eu podia ter entrevistado esse rapaz, mas eu nem conhecia, né? Então, é muito interessante de perceber como esse legado continua e como ele é diversificado, né? A Irmã Dulce até hoje tem um trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social muito grande, pessoas com dependência química. Olha, é um trabalho que eu convido todo mundo que estiver passando por Salvador que visite para conhecer um pouco e se sentir corresponsável também, porque eles vivem de doações também, né? Eles recebem verbas do governo federal, porque atendem via SUS, Sistema Único de Saúde, mas também continuam vivendo da providência de Deus. As dívidas não cessaram. Continuam chegando. Continuam chegando, Carla, eu queria, assim, nós estamos indo para o final, assim, mas pedir, assim, uma palavra tua, assim, queria ouvir de ti o que tu trouxe, né, para ti, qual foi a tua experiência, assim, de vida, né, em relação a todo esse trabalho que tu fizesse. E depois quero que tu fale um pouquinho também pra gente onde é que nós encontramos esse livro, né, de que forma. Olha, para mim, como mulher também, eu acho que, e como repórter que lida muito com uns problemas sociais, né, eu tô com 35 anos, desde os 18 eu faço reportagem e acompanho muito o trabalho das pastorais sociais. Eu acho que Irmã Dulce, tenho certeza que Irmã Dulce foi muito corajosa. E ela foi uma cidadã a ser imitada, né? Irmã Dulce, ela constrangia as autoridades públicas não porque ela dizia, mas porque ela agia. E eles se sentiam envergonhados quando eles viam. Ou deveriam se sentir, né? Porque alguns são tão caras de pau. Mas ela os constrangia porque ela agia na simplicidade, no improviso, porque ela acreditava na providência de Deus.
Mas quando ela agia, ela mostrava a vulnerabilidade do Estado brasileiro, a vulnerabilidade dos governos em atender as pessoas que eram mais pobres. Então, a audácia dela de iniciar políticas públicas antes mesmo delas desistirem, eu acho que, para mim, o grande exemplo é esse, o exemplo de cidadã e de que o caminho da santidade, ele não está tão distante de todos nós. É difícil, claro, né? Não estou falando dos milagres extraordinários, digo dos milagres do dia a dia. Então, a Irmã Dulce deixa, para mim, uma lição de coragem e de que a gente precisa, para ser cristão, para ser ser humano, a gente tem que cuidar do próximo, porque é no próximo que o Cristo se manifesta também. Então, para mim, a Irmã Dulce deixa uma lição de coragem mesmo, de que a gente tem que fazer o bem. Não interessa a quem, nem como, fazer o bem. Uma coisa que tu falasse que para mim é muito importante também, os milagres do dia a dia. Que tu dissesse que, inclusive, muitos milagres que aconteceram, que não serviram para beatificação e para canonização dela, mas que acontecem e continuam acontecendo. Sim. Os milagres continuam acontecendo. E também para nós, eles continuam. Nós temos que abrir mais os olhos, porque os milagres estão aí, acontecendo a todo momento, a todo instante. Momento. Irmã Dulce é uma sementinha de esperança mesmo, né? De que a gente fazendo a nossa parte, a gente contagia também, né? Eu acho que a Irmã Dulce, ela tem muitos voluntários lá que continuam fazendo esse trabalho de acolhida. E o que é o trabalho de acolhida, né? Às vezes você não tem dinheiro para fazer doação, mas você tem um sorriso, né? Você tem um cuidado, você tem uma escuta ativa, né? Atenciosa. É um exemplo a ser seguido. E especialmente, como a gente está passando por... O Brasil sempre passa por momentos da política muito efervescentes, né? Então, Irmã Dulce também é um exemplo para as autoridades públicas, porque ela trabalhou... Você não vai encontrar registro de Irmã Dulce fazendo campanha para político nenhum. A política da Irmã Dulce era o amor. O amor e o serviço. Então, Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Pela Paulus e a autora Carla Maria. Então, procure aí na sua livraria, pergunte, se informe. E assim também nós temos a oportunidade de trazer também esse livro, né? Eu já estou com o meu. Isso. Então, muito obrigada. Deus te abençoe, né? Amém. Nós acompanhamos, então, quero mais uma vez agradecer a Carla, que esteve aqui na Rádio Aliança, fazendo essa entrevista conosco, nos contando sobre este livro. E você, então, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais. Então, acesse, né, procura na tua livraria e te informa para poder adquirir também, então, o livro Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Também mandar um abraço para o padre Eduardo De Lázari, que nos oportunizou este momento, trazendo a Carla até aqui. Mandar um beijo também para a Iva, a Maria Barbosa, o André Lima, Nohan Vieira, Salésio, Sônia, Dom Brandalize, a Thay dos Santos, Glaci Santos, Rosa Maria, a Suzy Nunes, a Elisa Maria, Raimunda Almeida, Vaninha, o Ivo Luiz, a Noeli Chassot, o Ivaldo, é o pessoal que está aqui no Facebook também curtindo o programa. Meu agradecimento, meu carinho, meu boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. E no bloco anterior nós escutamos Fã de São José com Dalvimar Galo. Daqui a pouquinho está chegando o programa Levanta-te e Anda, programa de oração. Então, manda teu recadinho, manda tua intenção de oração, usa as nossas redes sociais para mandar aí o teu recado, tua intenção de oração. Hoje estará conosco o Padre Wilson Galizoni Júnior. Nós vamos encerrar o programa com a oração de Santa Dulce e também uma bênção final. Beijo. Vós que superastes a fragilidade física, vós que vencestes os complexos e a insegurança, vós que conseguistes aplacar o coração dos poderosos, vós que dedicastes a vossa vida aos mais fracos e humildes, vós que nos momentos difíceis jamais vos entregastes à derrota, vós que vivestes para servir e não para ser servida, Irmã Dulce, Santa dos aflitos, Santa dos desprotegidos, Santa dos cegos, Santa dos aleijados, Santa dos famintos, Santa dos doentes sem cura, Santa dos mutilados físicos, Santa dos mutilados espirituais,
Santa de todos os amargurados, protetora das crianças e desamparados, atendei-nos e intercedei junto a Deus Pai, por minha família e por todos que amo. Pela intercessão de Santa Dulce, abençoe o Deus de bondade todos os nossos ouvintes e colaboradores, com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.